Então hoje nós estamos no nosso segundo programa Despertar, não é? Um programa que ainda está em laboratório, estamos levando e vocês também podem opinar. Coloquem aí nos comentários, coloquem lá no Instagram, Inácio Daniel Oficial, @Inácio Daniel Oficial no Instagram. Podem colocar no direct os temas que vocês querem discutir, que vocês querem estudar junto comigo, o que vocês podem sugestionar para melhorar o nosso programa. Esse programa é feito para a gente estudar, para conversarmos, para podermos expandir os nossos pensamentos e os nossos conhecimentos, tá bom? No segundo tema de hoje, nós vamos começar com o nosso texto inicial de sempre. E eu escolhi hoje Vinha de Luz, né, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 80 e diz: Como sofres? Mas se padece como cristão, não se envergonhe antes glorifique a Deus nesta parte. Isso está escrito em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vamos, os que recebem a calúnia transmitindo aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal. Não são poucos que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desentendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor? Somente porque resolveu chamar-nos à conta? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Eu escolhi esse tema não aleatório, mas tem a ver com o despertar dessa quinta-feira. Tem a ver com o despertar que hoje nós iremos conversar. É o despertar da dor, é o despertar por intermédio da dor. É o ressignificar a dor. E como é difícil. Como é difícil nós estabelecermos dentro de nós que a dor serve como parâmetro para aprendizado. Porque dor é dor. Nos faz sofrer, nos faz chorar, nos faz nos sentirmos sozinhos diante da solidão dolorida. A dor, ela traz o escopo do sofrimento, que é justamente para aprendermos. Mas é muito difícil essa aceitação. E o Pai amado, o Pai amoroso, entende isso completamente. Mas nessa lição do Vinha de Luz, você vê o Espírito Emmanuel nos alertando sobre como nós sofremos. Nós sabemos sofrer? Realmente nós sofremos como cristãos? Porque nós nos estabelecemos, pelo menos grande maioria de nós, como discípulos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo. Somos cristãos na seara do amigo Jesus, do irmão Jesus. Nós estamos aqui tentando aprender os passos daquele que veio em divindade e em humanidade, daquele que veio em todo poder e glória, do Filho amado de Deus, e passou por tanto sofrimento. E passou por sofrimento inimaginável, talvez, para a maioria de nós. Quem iria passar por aquele sofrimento e reagir como Jesus reagiu? Diante da dor, ele não blasfemou. Ele sentiu a dor física, da tortura, do Calvário. Ele sentiu a dor emocional, a dor espiritual, de ser acusado,
de ser xingado, de ser vaiado em plena multidão. Ele sentiu a dor espiritual de ver irmãos de caminhada, irmãos da humanidade, irmãos da espiritualidade, a lhe acusar, simplesmente por pregar a palavra do Pai. Mas Jesus escolheu sofrer da forma amorosa. Jesus escolheu sofrer da forma correta, que é a forma de aprendizado. Essa forma de aprendizado pode não ser considerada por nós, humanos pequenos e ainda encaminhada, como a melhor. Ela de fato não é. Aprender por amor é muito melhor. Aprender por amor é muito mais agradável. Mas na maioria dos casos nós não conseguimos aprender. Nós muitas vezes, depois que nós conseguimos, trilhar o nosso caminho, que nós conseguimos realizar os nossos ideais, a nossa proposta é abandonar os critérios cristãos. Parece que nós não precisamos mais do Cristo. Parece que nós não precisamos mais andar naquele caminho. Nós nos esquecemos que a todo momento, em momentos bons, em momentos não considerados bons, nós devemos andar na seara do Cristo. E muitas vezes nós passamos do nosso sofrimento à frente. Nós sofremos tanto, tanto e tanto, que nós queremos passar para o outro o nosso sofrimento. Numa tentativa em vão, numa tentativa desesperadora de fazer com que o outro sinta o nosso sofrimento. Nós temos a mania de achar que só se o outro sofrer, irá entender. O entendimento amoroso daquele que nos apoia, daqueles que nos acompanham à transição terrestre, vem por amor. Independente se ele está sofrendo a mesma coisa que você. A dor é uma linguagem universal. Ela é entendida em todos os povos, em todas as línguas. Ela é entendida por aqueles que têm todos os sentidos físicos e também por aqueles que não o possuem. A dor é universal. Mas mesmo pelos mesmos motivos, a dor não é igual. Aquele que perde um emprego não tem a mesma dor daquele outro que também perdeu, porque a vida é diferente. Aquele que vê a partida de um ente querido para uma pátria espiritual não sente a mesma dor. É uma dor diferente. As experiências terrestres são diferentes. As experiências que se acumulam ao longo das encarnações são diferenciadas. Então é em vão a tentativa de fazer o outro sofrer. É em vão a tentativa de fazer que se assole na alma do outro a sua dor, para uma falsa compreensão. Só quem pode acolher a sua dor é você e Deus. Só quem pode entender o seu sofrimento na essência dele é você. E muitas vezes nem você, porque diante do sofrimento você espera outros sentimentos. Mas Deus compreende interinamente o que você está sofrendo. A espiritualidade amiga nunca solta a sua mão, por mais que você acredite estar sozinho. Por mais que você acredite passar por uma seara, por um deserto solitário, não é isso que acontece. Existe todo um mecanismo espiritual, comandado por Jesus Cristo, é mandado pelo Pai Divino para te acompanhar. Deus nunca abandona um filho, jamais abandona um filho. Deus jamais te abandonou nos teus problemas, mas Ele te deu o livre-arbítrio e te disse, caminhe. Caminhe com o livre-arbítrio da independência que eu estou te dando. Você não é dependente no caminhar. Você pode fazer as suas escolhas. E eu estarei aqui como um pai amoroso a te receber de volta. Assim como o filho pródigo. Algumas escolhas nas nossas vidas serão corretas, outras nem tanto, e outras ficarão no limbo da dúvida. Mas Deus está presente em todas elas, apoiando ou não,
ratificando ou não o caminho que você escolheu, Ele jamais te abandonará. Então, no despertar de hoje, a gente vem falando sobre isso, não é? Sobre o tabu da dor, de como nós lidamos com essa dor, de se nós estamos lidando com essa dor de forma cristã. Nós estamos sendo cristãos no momento da nossa dor? Porque confiar, amar a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga, nos nossos momentos bons, é muito agradável. Mas nos nossos momentos de sofrimento, nós estamos reagindo como cristãos que somos? Então, no Opinião Espírita, do Chico Xavier, e eu escolhi esse livro, né, Opinião Espírita, para mostrar para vocês, é do Chico Xavier e do Valdo Vieira, e é ditado por Emmanuel e André Luiz. Essa é uma lição esplêndida também de hoje. E está na página 241 desse livro. Quem me acompanha sabe que eu tenho um grande carinho por esse livro, porque ele nos leva a pensar de forma profunda os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós saímos um pouco daquele encabrestamento das religiões. A doutrina espírita nos traz, né, esse conforto de podermos andar em diversos caminhos e ainda assim propagar a palavra, e ainda assim pregar a palavra, e ainda assim poder entendê-la da nossa forma individual, da nossa forma coletiva. Então eu tenho um grande carinho por esse livro e eu uso muito ele no meu estudo, no meu dia a dia, porque é para isso que os ensinamentos cristãos, evangélicos, não é? As religiões vêm para isso, para que você possa caminhar. E a religião, a doutrina, ela não pode ser distante do seu dia a dia, porque você vive a maior parte do tempo no seu dia a dia, na rotina diária. E é para isso que ela serve, para te estabelecer dentro da sua rotina diária os ensinamentos de Jesus, os princípios cristãos. Então eu escolhi, né, na página 241 desse livro, o item também que nós iremos estudar hoje. Então ele diz assim: não te atribules, entendimento espiritual pede paz à alma. Como nós podemos buscar um entendimento espiritual? Como nós podemos buscar uma evolução espiritual se a nossa alma está atribulada? Se nós atribulamos as nossas almas, se nós buscamos dentro da violência um aprimoramento espiritual que não irá acontecer. Esse caminho espiritual pede paz, pede um momento de sossego, pede um respiro mais profundo diante das atribulações que nós temos durante a vida. No nosso dia a dia, nós arrecadamos doenças físicas, oriundas do nosso estresse, oriunda das nossas ansiedades, oriunda do nosso desejo de ter em vez de ser, oriunda do modo de vida que nós levamos. Então, a primeira frase diz: entendimento espiritual pede paz. Olha aí o primeiro passo. Como é que eu posso evoluir espiritualmente? Paz. Ninguém usufrui duas situações ao mesmo tempo. Seja na alegria ou na provação, o homem desfruta a existência vivendo hora após hora, minuto após minuto. O tempo é imperturbavelmente dosado. Concessão igual a todos. Ora, a concessão é igual a todos. O tempo é o mesmo para todos nós. Nós vivemos esta mesma encarnação juntos. Mas nesse mesmo tempo, nesse mesmo minuto, você não pode experimentar uma violência e uma paz ao mesmo tempo. Você não pode experimentar uma paz espiritual se você está nesse momento com a fofoca na língua, se você está nesse momento com o espírito de briga, com o espírito da contenda, da desilusão. Você não experimenta dois sentimentos ao mesmo tempo. Por mais que o nosso espírito seja inteligente, por mais que nossa alma siga os propósitos divinos, ainda assim é necessário viver cada emoção, cada sentimento a cada tempo. Em nada auxilia a aflição pelo que virá. Olha só, em nada auxilia a aflição pelo que virá. Muitas vezes você não pode modificar o que vai acontecer.
Muitas vezes esse acontecimento já está dentro do seu planejamento reencarnatório. Você não irá mudar. Então você não pode se afligir por algo que, além de ser desconhecido por uma misericórdia divina, você também não pode mudar. E nós vivemos ansiosos pelo amanhã e deixamos de viver o hoje, deixamos de viver o presente, deixamos de viver o que Deus está nos propondo, que é essa vida. No cerne do sentimento não há duas crises simultâneas. Para coisa alguma serve chorar pelo que aconteceu. Não podemos retomar a oportunidade perdida. Você não pode retomar aquilo que já passou. Você não pode mudar a sua escolha. Você não pode mudar os passos. Você não pode mudar. Mas você pode mudar o próximo passo. A próxima coisa que virá. O amanhã. Você vai acordar e você pode mudar a sua rota, o seu destino. Destino que eu digo de caminhada, de caminho. Você pode mudar a sua forma de ver o mundo, a sua forma de pensar. Então, ele continua dizendo: o passado ensina e o futuro promete em função do presente. O passado ensina e o futuro é uma promessa, dependendo do que você fizer no seu presente. O futuro depende dos seus passos no hoje, no agora, nesse momento. O futuro é determinado por esses passos e cabe a você mudar. O passado ficou no passado, é por isso que ele tem esse nome. Ele serve como aprendizado, como lição, mas ele não vai determinar o futuro, ele não vai determinar o seu presente e nem muito menos quem você é e quem você será. Ninguém confunda precipitação com diligência. Precipitação é pressa irrefletida. Diligência é zelo prestimoso. Não vale acelerar imprudentemente a execução disso ou daquilo. Toda realização digna é obtida pouco a pouco. Nós não vamos arrecadar a evolução espiritual de um momento para o outro. Hoje você está de um jeito e amanhã você acorda totalmente modificado, evoluído espiritualmente, pronto. Não. Nós somos seres que estamos como máquinas, em aprendizado, em reconforto. Nós estamos sempre em manutenção para nos melhorar. E com isso melhorar a humanidade, não é? Por outro lado, igualmente não será lícito amolentarmos-nos. Importa combater negligência com atividade, sobrepor coragem ao desalento. Nós precisamos ter força, nós precisamos angariar força, nós precisamos angariar coragem ao longo da vida e não nos entregar ao desalento, à depressão, à tristeza. Nós temos que lutar contra essas coisas que nos assolam também. Deus nos ajuda, Jesus nos ajuda, mas nós precisamos lutar. A pior circunstância traz consigo instruções preciosas, tanto quanto o fruto mais corrompido carrega sementes de subido valor. Cabe-nos descobri-las e utilizá-las. Sempre que tem um fruto que na própria árvore apodrece, na hora que ele cai, ele tem uma utilidade. As sementes vão ali florescer uma nova árvore. Ou se ele não tem sementes, servirá de adubo para as próximas sementes que serão colocadas, ou pelos passarinhos, ou pela a própria árvore, não é? O melhor não se efetua em marcha atordoada. A própria natureza nos oferece o que pensar. Planta alguma é favorecida com primavera de dupla duração. O golpe de vento que fustiga o capim é o mesmo que estorcega o jequitibá. As grandes edificações são erguidas em serviço regular e uniforme, com intervalos de sono reparador que refaçam as forças na mente e pausas de lazer que restaurem as energias do coração. Você não é um carro desgovernado. Se você pensar em uma ladeira e pensar que você está descendo de bicicleta, se você não frear no momento que você tem que frear, a parede vai te parar lá embaixo. Lá embaixo algo vai te parar, um obstáculo vai te parar. Mais inteligente é que você venha freando, que você venha entendendo e conhecendo aquela ladeira, que você venha entendendo os seus limites de guiar aquela bicicleta.
No momento que a gente está mais desesperado, no momento que a gente está mais cansado, nós não desistimos. Nós paramos, nós damos passos atrás, muitas vezes é necessário, nós respiramos para poder dar continuidade nessa marcha. Você não é uma bicicleta sem freio. Você possui mecanismos de se frear, você possui mecanismo de descanso, você possui mecanismo de refrigério. Toda ideia benéfica roga meditação para engrandecer-se. Todo temperamento é suscetível de ser dominado dentro das regras que nos orientam à educação. Ah, Mayra, eu não consigo mudar. A Mayra não muda porque o temperamento é muito forte. Essa questão de temperamento muitas vezes é confundida com a falta de educação. Muitas vezes seu temperamento não é forte. A sua falta de educação e de etiqueta é que se sobressai. Pense nisso. Pense em quantas muitas vezes você teve a oportunidade de mudar, mas naquele momento você resolveu reagir como sempre reage, com essa desculpa de que tem temperamento forte, com essa desculpa de que é sincera ao extremo. Muitas vezes essa sinceridade não é uma sinceridade, é uma falta de educação. Você é um ser inteligível. Você é um espírito criado por um Criador perfeito. Você consegue dominar os seus sentimentos. Você tem a força e o propósito para isso. Então, em nenhum momento, você pode alegar que esse sentimento que você possui, esse temperamento que você possui, é imutável. A mutabilidade faz parte da sabedoria humana e dada por Deus. Reflitamos na justiça das horas. Tempo é valor divino na experiência humana. Tempo é valor divino na experiência humana. Cada consciência plasma com ele o próprio destino. Nesse momento, quando você fala tempo é valor divino na experiência humana, nós nos damos conta de que o tempo é muito valioso. Cada encarnação é uma passagem. A vida do espírito é eterna. A vida desse corpo que você possui hoje, nesta encarnação, não é. Esta encarnação não é eterna. Você virá outras vezes. Então, cabe a você, nesse momento, aproveitar esta encarnação. E tempo não é para ser desperdiçado. Esta encarnação não permite desistência. Esta encarnação não permite que você desista no meio dela. É uma encarnação feita para espíritos que precisam buscar a evolução para um bem comum. Então não desperdice seu tempo. O tempo que Cristo despendeu na elevação era perfeitamente igual ao tempo que Barrabás gastou na criminalidade. A única diferença entre eles é que Jesus empregou o tempo engrandecendo o bem e Barrabás usou o tempo gerando o mal. Entre a luz de um e a sombra do outro, o proveito do tempo se gradua por escala infinita. Melhorar-nos ou agravar-nos dentro dela é escolha nossa. O mesmo tempo que eu tenho agora, o hoje, esse minuto que estamos conversando, é o mesmo tempo que você tem. Alguns irão ter um tempo maior nesta encarnação e simultaneamente não terão esse mesmo tempo. Mas a verdade é que nós fazemos as nossas próprias escolhas durante o tempo que nós estamos nesta encarnação, determinados por Deus. A sua escolha vai ser o do sofrimento arregado no desespero, o sofrimento que é embasado na não mudança, o sofrimento que te faz endurecer, ou o sofrimento como um cristão, que te faz caminhar, que te faz buscar mais ainda o entendimento em Deus, o estudo em Deus, o entender do porquê. Deus está contigo, Deus está comigo. Na Bíblia, na Escritura Sagrada, já diz: nenhuma ovelha se perderá. Jesus nos diz isso: nenhuma ovelha se perderá. Por que você acha que está perdida? Por que você acha que está desarraigada dele? Não. Ele é o bom pastor. E como um bom pastor, ele junta todas as ovelhas no momento certo e no momento preciso.